Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná. Nesse podcast, cada episódio é um bate-papo sobre um livro da Bíblia, trazendo uma luz para assuntos importantes tratados nesse livro. Começa agora o Lights On. Fala galera, tudo bem? A gente está começando mais um podcast da Palavra da Vida, é isso mesmo. Vamos aqui com o nosso Lights On. A ideia que você já está acostumado aí é a gente trazer luz à Palavra de Deus, caminhar em alguns textos bíblicos e assim a gente, de alguma forma, te dá a possibilidade de ter um panorama bíblico, de entender melhor os livros bíblicos. Por isso a gente tem gravado um episódio para cada programa. E hoje o nosso livro é o livro de Efésios. E sim, talvez um dos livros que você mais ouviu pregação na sua igreja. Pastor Zada ama pregar Paulo, ama pregar o Novo Testamento. Então Efésios fica aí na cartilha das pregações. E a gente vai conversar sobre temas importantes do livro de Efésios. Vamos entender o que está acontecendo ali. Vamos tentar solucionar alguns problemas de alguns textos bíblicos que aparecem lá. E para isso, temos dois convidados aqui. Então pode ir lá, primeiro se apresenta aí. Bom, meu nome é Bruno, sou pastor aí desde 2012. Hoje a gente tô frequentando a primeira igreja batista aqui de Santo André. Formado aí em teologia, da turma aí do Tiago no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Beleza? Tudo bem? Salve, salve rapaziada, meu nome é Felipe. Eu tenho 34 anos, também sou da sala do Tiago. Infelizmente, passei 4 anos da minha vida ao lado dele. E também passei tristes anos ao lado do Bruno Pitondo, esse que acabou de falar. Eu tenho certeza que eles passaram 4 bons anos ao meu lado. É isso aí. Beleza, e esse que vos fala, Tiago Vercelino. Galera, deixa eu contar um negócio aqui pra vocês antes de a gente entrar no Efésios, né? Espero que você não vá embora antes de eu terminar de contar. Mas é o seguinte, a gente já saiu do seminário em 2011, né? 2012 já era estágio. A gente já saiu do seminário faz 9 anos que a gente não tá mais no seminário. E até hoje, 9 anos depois, já entraram 9 turmas lá depois da gente. Se for contar as que vieram junto, estudaram junto com a gente. E não tem como, todo mundo lembra da nossa turma, então se eu trago os caras da minha turma pra falar aqui é porque os bichos são bons, no mínimo engraçado, mas a gente tem muita história pra contar, a gente marcou muito o nosso tempo lá. Mas galera, Bruno e Felipe, ou Pitts e Mineiro, Pitondo e Mineiro, como a gente se chamava lá, então o Bruno é o Pitondo, tá gente? Quando eu falar Pitondo é o Bruno, quando eu falar Mineiro é o Felipe Roberto, né? Esse nome mexicano. Mas vamos lá. Livro de Efésios. Galera, como a gente sempre começa aqui, vamos explicar um pouquinho o que está acontecendo lá no livro de Efésios. E legal, né? A gente sempre traz pessoas que já tiveram um contato importante com esse livro, né? Então, trazer o Bruno e trazer o Felipe aqui é porque, de alguma forma, eles já pregaram o livro inteiro ou já estudaram eles com um pouco mais de dedicação do que o restante da Bíblia, talvez. Então, são pessoas que têm algum tipo de especialidade na hora de lidar com Efésios. Mas vamos lá. Pra gente entender o que está acontecendo em Efésios, quem era o povo de Éfeso, aquela igreja, quem escreveu, né? Como é que a gente começa vendo essa questão aí, Bruno? Então, o livro foi escrito por Paulo, né? Acho que ele se identifica como escritor de Efésios, apesar de ter aí algum debate em cima do tema, por falta de referências pessoais durante a carta, mas isso é bem fácil de explicar, já que Paulo esteve em Éfeso por 3 anos, um dos lugares que ele ficou mais tempo, se não o que ele ficou mais tempo. Então ele evitou nomear muitas pessoas porque ele podia esquecer de alguém, né, e gerar alguma dificuldade. Mas na carta ele se identifica como autor, e o estilo literário, os assuntos, a forma de abordagem. Então parece que a gente não tem motivo nenhum para negar a autoria aí de que foi o apóstolo Paulo que se identifica ali no primeiro século e que enviou essa carta para a igreja em Éfeso. Paulo estava preso quando escreveu Éfeso, alguma coisa assim, né?
Paulo tava. É uma das chamadas cartas das prisões, né? Da prisão, uma das cartas da prisão. Então, Efésios, Colossenses, Filemon. Então, são cartas que foram geradas nesse período. E é bem bacana quando a gente vê esse contexto, né? No capítulo 4, Paulo começa falando que ele é prisioneiro de Cristo, né? Então, já trazendo essa contextualização. É bem interessante olhar dessa forma. Legal. Agora, como que era ali a cidade de Éfeso, né? Quando Paulo ele endereça a carta para a comunidade de Éfeso, na hora de ele escrever, é muito comum você trazer luz a características do local, né? Então, por exemplo, você tá... vou brincar aqui, né? Você tá escrevendo para um cara que gosta muito de jogar um jogo da internet. Você vai tentar, de alguma forma, falar com ele nesse linguajar, né? Então, é importante a gente entender quem era a galera lá de Éfeso, quem eram os Efésios, para a gente entender o tom, a maneira como Paulo escreveu, né? Felipe, fala aí. Bom, a cidade de Éfeso, né, era uma cidade de alta classe, uma cidade de gente com grana, né, no bolso. Era uma cidade de 250 mil habitantes, mais ou menos, né? Viajantes de toda parte do Império Romano passavam por essa cidade, uma cidade extremamente estratégica. Tinha um porto lá, um imenso porto que facilitava as viagens, os comércios. E também tinha um sistema de rodovias já ali naquela época que possibilitava viagens e também comércio por toda a terra. Mas era uma cidade que, por mais fosse próspera, era uma cidade também conhecida como centro de atividades sobrenaturais e paranormais de adoração à deusa Ártemis. Tinha muitas ações ali demoníacas, feitiçaria, bruxaria. Era um local de bastante adoração, né? A Ártemis ali, né, que era conhecida como a deusa da fertilidade, né? A cidade, ela era um destino turístico para isso, e era considerada também uma das 7 maravilhas daquele mundo antigo, né? Era uma cidade também que tinha poderes políticos e atuava como capital romana na Ásia Menor, mas uma cidade extremamente devastada pela questão de pecados sexuais, né? Prostituição era algo muito comum. Tanto é que algo muito comum que tinha lá, eles descobriram, né, os arqueólogos acharam na cidade de Éfeso, é que o pessoal saía para o trabalho e falava com suas esposas, igual eu fiz, né, vim para a igreja, mas aqui é um ambiente mais santo, né, mais sagrado. Lá em Éfeso, eles iam lá para outro lugar estudar, para a biblioteca. E aí, nessa biblioteca, eles acharam ali que tinha um túnel subterrâneo, oculto. Os homens, eles saíam do túnel e iam para um bordel do lado ali, para poder praticar ali todo tipo de sexo ali, ilícito, ilegal, errado, como você quiser chamar aí. Então era uma cidade bem decadente, assim, no Império Romano. A gente consegue ver bem essa realidade ali, embora a gente vá falar disso daqui a pouco, né? Mas, por exemplo, capítulo 5, né, vai falando sobre algumas práticas daquele povo e vem ali o impuro, o avarento, o idólatra e tal. São características que talvez Paulo estava preocupado na hora de escrever. Mas se a gente tivesse que propor um tema geral para Efésios, né? O que vocês acham que a gente poderia dizer que assim, Efésios fala sobre tal coisa, né? A ideia central, ou no mundo aí da teologia, né? A espinha dorsal do texto, né? Qual que é o motivo principal de Paulo estar escrevendo Efésios? Olha, eu acredito que se a gente for dar um tema para Efésios, a gente pode colocar que a identidade cristã produz uma vida adequada, né? Eu acho que essa é a preocupação de Paulo, né? Na primeira parte ele define a identidade cristã e na segunda parte ele revela aí formas como essa identidade ela se manifesta de forma prática na vida cristã. Sabe, Thiago, eu acho que essa questão da identidade realmente ela é impossível de ser tirada, né, dessa espinha dorsal aí que você disse, até porque eles precisavam ter essa identidade muito firmada. Por
pelo fato da cidade ser uma cidade de turismo religioso, né, mas voltado para essa questão sexual. A gente sabe que os templos pagãos, a adoração era através de orgias mesmo, né? O pessoal ficava ali, homem com homem, mulher com mulher, regada a muito vinho. E a cidade, ela tinha um movimento econômico, né, em torno disso. Então, imagina, agora o cara sai do templo e se converte ao cristianismo, né, se torna seguidor de Jesus e tem que abandonar ali a vendinha do templo e vendia, sei lá, carne para ser sacrificada a ídolos. Ou então ele vendia artefatos de pequenos deuses ali, né, deuses do lar, né, que se tinha naquela época. E aí ele vai ter que buscar outra fonte de renda. Então isso poderia gerar até uma crise econômica para a cidade de Éfeso. Eles precisavam de uma identidade formada e precisavam viver segundo essa identidade. Então isso, eu acho que é uma substituição assim, né, dessa vida idólatra mesmo, né, que eles tinham. Eles precisavam ficar marcados por outro tipo de referência, né? O que caracterizava eles não poderia mais ser o fato de serem cidadãos romanos, cidadãos de Éfeso, né? Mas tô comendo bola aí de coisa que a gente vai falar mais pra frente. Então, se a gente pensar nisso, acho que fica fácil, então, de a gente fazer uma ponte e tentar entender por que eu devo ler Efésios e entender Efésios nos dias de hoje, né? Vou fazer uma sugestão aqui, vocês completam. Ler Efésios hoje é entender aquilo que nós somos, a nossa identidade, né? Leio Efésios, a partir daquilo que Paulo escreveu para Éfeso, entender quem eu sou em Cristo Jesus, e a partir disso mudar a minha maneira de viver por causa daquilo que eu sou em Cristo Jesus. Vocês acham que poderia destacar isso, a importância de estudar Efésios? Eu acho muito bacana olhar para Efésios quando a gente pensa no contexto, né? Muitas vezes a gente fala assim, ser cristão ou diferente antigamente era muito mais fácil, você tinha menos tentação, menos dificuldades, né? E quando a gente olha o contexto da cidade de Éfeso, a sexualidade, caráter, expectativa, então a gente percebe que o grande desafio que Paulo traz é vivermos sim uma vida santa, uma vida cristã adequada, com base em quem nós somos. E isso iria ter um efeito até na sociedade ali naquele momento, naquele tempo, e de fato teve, porque o cristianismo explodiu, né, naquela época. Então, eu acho que esse é o nosso desafio hoje também, no meio de uma sociedade corrompida, nós, com base na nossa identidade, sem abrirmos mãos de valores, nós podemos ter essa vida cristã adequada e que vai trazer aí boas influências aonde quer que estejamos. A gente tem uma tendência, Thiago, de achar que a época bíblica era uma época muito, muito tranquila, né? Porque até na igreja, quando a gente vai na igreja, a gente passa, né, uma vida ali vendo os teatros. E sempre é teatro muito bonzinho, né? Muito inocente. Todo mundo lá com aquelas roupinhas e tudo bonitinho. E é sempre coisa boa. Dificilmente tem um teatro que retrata um pecado, alguma coisa assim. E até todo mundo... Dá pra fazer um teatro desse na igreja, né? Todo mundo no teatro de criança queria ser Jesus, né? Mas aí a tia vai fazer a divisão, ao invés de você ser Jesus, você vira o anjo, que você fica igual árvore do lado de Jesus. Eu sou o anjo que apareceu e ficava lá de anjo. Falo isso porque é um trauma na minha infância, eu fui anjo. Quando eu era, tem foto de asinha de anjo e tudo mais, então... Não, você foi bem, né? Só tem anjo, só tem Jesus, só tem... Melhor ser anjo do que demônio, né? Melhor ser... Aí é só pantomima, né? Que tem aquelas pantomimazinhas lá, tem uns demônios e tal. E normalmente põe uns demônios que o cara, sei lá, às vezes, parece que vira demônio depois que faz o negócio. Então, assim, mas a gente não tem um relato brutal mesmo do que é a Bíblia, né? Porque não dá para ter. A cultura era muito suja, né? Igual um professor de teologia virou para um grupo de alunos e falou: olha, lição de casa para vocês nas férias, não vou citar o nome do professor, né, para não comprometer, mas ele falou: a lição de casa para vocês alunos, seminaristas, é assistir o filme Calígula com os pais.
E aí o idiota, né, do seminarista, chegou em casa e alugou o filme. E aí o pai perguntou, quem foi professor esse aí para assistir Calígula, né? Não assistam Calígula, né? Não dá. Então, assim, mas o cenário era esse do Calígula. Né? O professor eu não sei, mas o aluno dá para desconfiar, né, Mineiro? Não é eu não, cara. Você é louco, velho. Não faria um negócio com isso. O Mineiro ia assistir Calígula sem indicação. Não, pesquisaria antes da coisa. Nem, você é maluco. Mas olha só, então a gente tem essa visão muito pura, né? A Bíblia, todo mundo ali era pessoal rural, pessoal pescador, era um bando de lavrador, analfabeto, né? Sem complicações nenhuma na vida. Até parece que os caras não vinham em Roma, cheio de filosofia, cheio de coisa, né? Borbulhando de informação, de conhecimento. Então, a gente tem que ter uma ideia mais maldosa, assim, no bom sentido, né? Da época, né, que Paulo estava inserido. Show. Por falar nessa identidade, né? É interessante que isso desperta a segunda parte da carta de Efésios, que acaba se tornando uma carta, a gente vai falar daqui a pouquinho disso, mas uma carta muito prática, né? É como que se os primeiros 3 capítulos ele desse aquela noção de quem nós somos, a nossa identidade, e daí nessa parte prática pinta aí um monte de temas, né? Criação, pais e filhos, marido e mulher, essa questão do pecado, a questão do relacionamento de servo, senhor, escravo, né? Então, acaba sendo uma carta de temas muito diversos. Não fica aquela coisa... Talvez, se eu pudesse comparar aqui, a gente vai fazer outro podcast sobre esse livro bíblico, mas cartas como ou como Colossenses, né? Ou como Romanos, que só lá no 12 que Paulo começa a aplicar alguma coisa, ou Colossenses, que parece que é só um mundo de ideias perfeitas e Jesus e tudo mais. Efésios já não, Efésios tem aquela parte mais prática, né? E para isso a gente pode então entrar no primeiro capítulo, né? Talvez seja o marco da razão de se falar de identidade, qual a nossa identidade no livro de Efésios, né? Sim. Hoje o Thiago tá acelerado, né? Ele já tá adiantando tudo que é lá na frente. O Thiago hoje tá acelerado. Mas essa primeira parte, especialmente capítulo 1, eu acho fantástico. Existe até um debate aí se os eleitos, né? Esse início, os adotados ali do início do capítulo 1, se Paulo se refere ao povo de Israel ou se refere à igreja, né? Porque ele faz um jogo, nós e vocês, né? No capítulo 1, capítulo 2, até o meio do capítulo 3. Ele nos escolheu, nos abençoou com toda a sorte de bens celestiais, nos adotou, mas é bacana que vai chegando ali adiante e fala assim, mas em Cristo Jesus, vocês também se tornaram herdeiros, vocês não participavam da promessa, e aqui que ele define essa identidade cristã como um povo diferente, né, como um povo que é escolhido por Deus desde a eternidade, seguindo um plano muito bem definido. E eu acho muito bacana esse início, porque Paulo, de repente, ele vai falar de coisas bem delicadas na segunda parte da carta. Ele vai falar de maneirar no vinho para a galera que enchia a cara achando que tá fazendo uma coisa boa. Ele vai falar contra uma sexualidade inconveniente ou imoral para pessoas que faziam isso achando que estavam adorando aos deuses. Então aqui ele vai definir, olha, vocês não pertencem mais a esse grupo. Vocês são um povo diferente, um povo que pertence a Deus, e isso deve gerar em vocês uma vida distinta. Gosto muito de pensar no capítulo 1, Piton de Mineiro, quando ele diz assim, né? E assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E assim, a gente tem a discussão, né? Se é a eleição de Deus para salvação, a predestinação de Deus. Mas, sei lá, se eu estiver errado, podem me corrigir. Mas independente dessa discussão, o texto continua de uma maneira linda. Ele nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis perante ele
em amor. E daí vai dizer de novo, ele nos predestinou para sermos filhos e tal. Então, de novo, vem a questão da eleição, da predestinação aí. Mas, independente dessa questão, se ele elegeu antes da fundação do mundo, se ele elegeu porque ele sabia, calvinismo, arminianismo, é interessante que um ponto dessa eleição está no fato do que ele nos elegeu para fazermos e sermos santos. A prática de boas obras, né? Sermos irrepreensíveis. E a galera deixa de lado, fica só na conversa de eleição, predestinação, Armínio, Calvino, não sei o quê, e esquece de que Deus também nos escolheu para sermos bons cristãos, né? Cara, eu acho que é muito mais fácil a gente ficar no mundo das ideias, né? Ficar discutindo, debatendo isso é muito mais fácil, é bom até pro meu ego intelectual mostrar que eu tô certo e um cara tá errado. Eu tenho acompanhado alguns grupos aí, tanto WhatsApp quanto Facebook aí, né? E nesses debates eu olho para algumas pessoas e eu falo assim, olha, ele até entendeu a eleição, mas ele não entendeu a santidade, na forma de como trata o outro. Então eu acho que um desafio que a gente tem aí, ir além do conhecimento pelo conhecimento, né? O conhecimento ele precisa gerar a santidade. É muito interessante observar, né, que a ideia do livro de Efésios parece que é uma criação de uma nova sociedade, né? Parece que Jesus ele já se encontra, né, e de fato já se encontra nas regiões celestiais, né, sentado nas regiões celestiais. A ideia parece que está sentado num trono, e ele já começa a criar esse processo de criação de uma nova sociedade, esse processo de transformação da sociedade. É o que ele está fazendo em Éfeso. É o que ele está fazendo na vida dessas pessoas daquela cidade. Então, é muito interessante a gente desconstruir a ideia de que o processo, ele parte de nós. Não, o processo, ele parte de Cristo, né? A ideia do livro de Éfeso da identidade, se a gente observar, né, a expressão em Cristo, que durante toda a carta, essa expressão, ela aparece 16 vezes aparece essa expressão nele, né? No Senhor, em Cristo. É muito interessante isso, né? Se somarmos todas as cartas de Paulo, nós podemos contar mais ou menos a expressão 216 vezes. Não é à toa que ele utiliza em Cristo 216 vezes. Se a gente olhar 1 Coríntios capítulo 1, ali a partir do versículo 1, se eu não me engano até o versículo 9, a gente vai ver ali mais ou menos 9 vezes só na introdução a expressão em Cristo também, Cristo Jesus. Então eu acho que o grande pintor, o grande artista, né, que é Cristo, que é Jesus, ele está pintando uma nova sociedade. Só que a foto da sociedade não somos nós. A grande foto que está sendo pintada ali é a foto de Jesus, é a foto dele mesmo, é a glória dele sendo revelada, né, através de nós, através da nossa cidade, através da nossa igreja. Ao mesmo tempo em que ele pinta essa nova sociedade, é interessante perceber que parece que ele não se preocupa tanto com aqui e agora, né? A gente, talvez até discussões mais à frente, eu acho que colocar como que a gente reina nas regiões celestiais, é interessante perceber que esse povo ele é eleito desde a eternidade para fazer diferença no mundo, mesmo não pertencendo ao mundo, independente de como esse mundo venha a existir ou viver. Mas a gente precisa viver sempre olhando para a eternidade, né? Parece que essa é uma preocupação de Paulo, tanto em Efésios quanto na sua carta irmã gêmea aí, que o Thiago vai expor com mais alguém mais à frente, né? A carta de Colossenses. Quando a gente olha para Filipenses também, cidadão dos céus, e quando a gente olha nesse âmbito maior, parece que nós cristãos às vezes estamos muito preocupados, né? Não que a gente não deva ser uma nova criatura, nós devemos, mas muito preocupados com questões políticas agora, assim. Eu vejo uma galera muito louca nesse sentido, e me parece que os autores bíblicos, eles olhavam muito mais para a eternidade, ainda que essa nova identidade gerasse frutos na realidade atual, não era a principal foco ou preocupação deles. Interessante, brincando mais um pouquinho de numerologia gospel, né? Vai ter teólogo que gosta mais, vai ter teólogo que gosta menos dessa questão de quantidade, né? Parece que porque aparece muito, enfim, mas é outra discussão. Mas acho que também ajuda o tanto de
que repete no primeiro capítulo aqui, no segundo capítulo, o para o louvor de sua glória, né? É tudo para o louvor da sua glória, predestinados para o louvor da sua glória, escolhidos para o louvor da sua glória, tudo para o louvor da sua glória. Então mostra ainda mais essa realidade eterna, né? Não é por nós, não eu sou santo porque é bom ser santo, não sou santo porque vou me dar bem em ser santo, não vou ser santo só porque Deus mandou eu ser santo, eu vou ser santo porque é assim que eu glorificarei a Deus. Tudo que Deus fez, a nova identidade que Ele nos dá é para o louvor da glória dele. É por isso que em Efésios capítulo 4, né, no versículo 1, ele vai dizer: vivam da maneira digna da vocação que receberam, né? Então essa nossa vocação, esse nosso chamado de viver para a glória dele, né? E aí no versículo 2 ele começa a estender isso, né? Sejam humildes e dóceis, sejam pacientes, e ele começa a transportar isso para o universo da sociedade mesmo, né? Da esfera social, dos relacionamentos pais e filhos, relacionamentos dentro da igreja, relacionamento na cidade, onde a gente está inserido, né? A gente precisa fazer isso com um olhar, como o Bruno disse, né? Sempre com um olhar para a eternidade, porque a minha esperança, a razão, aquilo que lança fora o medo, né, da minha vida, óbvio que é o amor que lança fora o medo, mas essa ideia da eternidade, essa segurança que eu tenho de que eu vou viver eternamente com Jesus, é algo que me dá força, né, para poder viver esse novo padrão que Jesus quer para a gente, essa vocação que nós recebemos. Dá vontade de ficar no capítulo 1 um tempão, né? Só uma última perguntinha aqui do capítulo 1, para ver como que vocês reagem a isso, a gente já segue um pouquinho. Mas no versículo 10 ali, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tá falando de Cristo aqui, isso é tranquilo, né? De apontar para Cristo todas as coisas. Agora, como que vocês leem esse todas as coisas? O que são todas as coisas que precisam apontar para Cristo? Cara, eu tento ler isso da forma mais simples possível, né? Todas as coisas, ela deve significar aí todas as coisas, né? Tanto aqui visíveis quanto invisíveis. Eu acho que toda a história... Talvez eu olho para essa ideia um pouquinho na percepção da história da salvação, né? Como Deus controla a história do mundo, a história da salvação, e em Cristo tudo faz sentido, tudo é centralizado, tudo aponta para Ele, né? E aí, mais uma vez, vou acabar usando um pouquinho de Colossenses, né? Por Ele, para Ele, e nele são todas as coisas. Então, essa ideia que a gente encontra em outras cartas também. Cristo, ele é o centro da história. Ele é o centro da história do mundo, o centro da história da salvação. Show. Perfeito. Eu também coloco aí essa passagem, né, do Jesus Cristo, que por meio dele, né, e por ele, todas as coisas foram criadas, né? Então, todas as coisas, João 1,3 também fala, né, foram feitas através dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, pensar que uma estrela, cara, não quero entrar nessa parte aí de ciência, nessa discussão, mas pensar que o cosmos, né, ele foi criado por Jesus, né, ele existe por causa de Jesus, ele está ali por causa de Cristo, né? Pensar que Jesus Cristo, o papel de Jesus é redimir todo o cosmos. Mas vamos lá, Efésios 2, de 8 a 9, né? Porque pela graça de Deus sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? São coisas importantes aí pra gente pensar no capítulo 2. Pela graça, é somente pela graça, é isso aí? Cara, eu gosto muito desse texto, especialmente do capítulo 2. Esse versículo isolado, ele já é bonito demais, né? Então a salvação não depende em nada de nós. E graças a Deus por isso, porque se dependesse de mim, eu já estava lascado, com certeza. E se eu fosse Deus, eu não me salvava. Mas assim, quando a gente olha o início do capítulo 2, falando sobre dos dois povos, se tornou um, não existe mais divisão racial, divisão social.
né, e nós somos um em Cristo Jesus, é bacana olhar, olha, independente da sua origem, independente de onde você vem, independente aí da sua cultura, Cristo Jesus, ele é o único meio de salvação. Parece que nesse sentido, Jesus ele não é muito politicamente correto, né? Ele é o único caminho e não existe outro meio, outro caminho, outro jeito de salvação que não seja ele e pela graça e por meio da fé. Não da fé em qualquer pessoa, mas da fé em Cristo Jesus. E não de obras para que ninguém se glorie, né, Roberto? Roberto, não é mineiro. Ai, cara. É que eu tô tendo aula do mestrado essa semana e daí o meu professor chama Roberto Silvato. E, enfim, não de obras para que ninguém se glorie, né? Exato. É a obra, porque a obra não é a nossa obra, né? Eu acho que a ideia é essa. É a obra de Cristo, né, cara? É a ação de Cristo, é Cristo. E não aquilo que eu faço ou deixei de fazer, mas é aquilo que Cristo fez por mim na cruz, né? É obra de Deus em nossas vidas. Então a gente tem que ter essa plena consciência aí. E às vezes isso se aplica, né? Talvez a gente faz aquela oração, né? Crendo que essa oração vai converter a pessoa. Então a gente tem aquela ideia de que não, cara, a nossa oração não vai converter ninguém. A nossa oração nos vai dar percepções, nos vai dar sensibilidade, né? Para o que está acontecendo ao nosso redor, vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso coração. Mas quem faz toda essa mudança, essa obra, é o próprio Cristo Jesus, né? Pela graça e não por aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente tem que ter essa convicção plena disso, que eu acho que é muito importante. Show. Capítulo 2. Uma coisa legal de lembrar é o fato de que a gente deixa de lado o versículo 10, né? A gente acaba deixando de lado o versículo 10. Ele nos salvou, isso não vem da gente, é dom dele, pois nós somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para a prática de boas obras, né? Então, o objetivo da nossa salvação é a prática das boas obras. Boas obras aí, vocês entendem como? É dar comida pro pobre, fazer ação social, distribuir cesta básica na igreja, cuidar do órfão e da viúva. Como que vocês veem esse boas obras aí? Bom, eu vejo boas obras aqui. Pode falar, Thiago. Não, pode ir, manda ver. Não, eu vejo boas obras aqui para fazermos boas obras, porque assim, a boa obra começou na nossa vida, não foi isso? Jesus começou a boa obra em nós, foi ele que fez a obra em nós e ele está fazendo ainda a obra dele em nós. Nós estamos numa construção, né, na santificação, é um processo. Então eu acredito que fazermos boas obras envolve a vida de outras pessoas também. Então essa boa obra que começou na nossa vida, a gente vai levar isso na vida do outro. Agora, de que jeito que a gente vai levar? Aí, cara, são milhões de formas, né? Mas eu preciso construir Jesus na vida do outro, eu preciso ser instrumento disso. Eu vou confrontar, às vezes eu vou ter que alimentar, às vezes eu vou ter que agasalhar, às vezes eu vou ter que andar junto com a pessoa, vou ter que perdoar. Então eu vou ter que fazer diversas coisas para que essa boa obra também seja construída na vida do outro. Então é uma construção que está acontecendo aqui, né? Eu penso muito nisso na questão da obra. A obra somos nós. A gente está construindo o templo, a gente está construindo tijolo aqui para deixar um templo gigantesco. Não, a gente está construindo pessoas, santuários vivos, né, de Deus. Eu gosto muito daquela frase meio jargão, né? A diferença é salvação. A obra na vida do crente, ela é causa ou consequência, né? Ela não é causa. Salvação depende da obra de Jesus, mas ela é consequência. Alguém que foi alcançado, ele tem por consequência as boas obras. A minha percepção de boas obras em Efésios aqui especificamente, eu acho que ela é um pouquinho diferente do mineiro, um pouco diferente talvez da maioria, então provavelmente eu estou errado, mas é assim, eu acho que Paulo ele já está introduzindo temas que ele vai tratar lá na frente. Então, olha, a identidade, ela não serve por qualquer razão, mas ela vai gerar boas obras para a glória de Deus.
E depois ele vai explicar o que são essas boas obras. A vida em santidade individual no capítulo 4, né? Ser comedido no vinho, não ter uma sexualidade imoral. E aí ele dá uma lista: não mentir, não roubar. E aí vai a lista grande ali no capítulo 4. Uma vida em sociedade santa no capítulo 5, na relação com os filhos, na relação com os pais, na relação com os mestres, no caso dos escravos, na relação com os próprios escravos, aqueles que são senhores, né? E depois, por último, ainda a obra no sentido de ser um cidadão no meio da batalha espiritual. Então me parece que essas boas obras já são uma introdução a temas que ele vai gerar. Olha, você vai gerar boas obras. Que boas obras são essas? E aí ele vai explanar na segunda parte da carta, que é uma parte mais prática. Show. Só para não se delongar, eu também tenho uma compreensão de que boas obras não engloba, não é só a questão social, o fazer o bem mútuo a seres humanos. Eu acho que engloba fazer isso, cuidar do órfão e da viúva, mas que também boas obras têm a ver com o caráter cristão. Como eu devo viver como cristão também é uma boa obra. E aí, querem levantar alguma coisinha aí do capítulo 2 ainda? Podemos caminhar? Vamos seguir? Então bora lá. Capítulo 3 ali, gente. Ele vai começar a falar um pouquinho da vocação. Ele tá terminando o assunto de identidade, né? Parece que no capítulo 3 ele se preocupa um pouco até com o próprio ministério, né? A importância do seu próprio ministério e da sua própria vocação como o apóstolo aos gentios, né? Eu acho que essa é a maior preocupação dele aí no capítulo 3 e retoma alguns temas anteriores e meio que encerra essa etapa. Daí a gente vai fazer a ligação, né? A gente já citou algumas vezes, talvez para quem é um amante de Efésios possa significar um dos textos mais importantes do livro de Efésios, que é o capítulo 4, versículo 1, né? Que é a hora que ele liga a nossa identidade, quem nós somos, ao que... Então, já que vocês são assim, né? Então, eu gosto muito desse versículo por causa da palavrinha aqui que ele usa, né? O andar de modo digno era uma palavrinha que era para usada em uma balança, né? Aquele símbolo da justiça, né? A balança que mede a justiça e tudo mais. Era como que se fosse naquela época dizer o seguinte: vou na feira, e daí eu digo assim, me vê 1 quilo de batata. Então, do lado da balança fica o quilo, o que significa 1 quilo. Do outro lado da balança ele vai colocando batata. Quando as duas balanças elas atingem o mesmo nível, significa que tem 1 quilo de batata do outro lado da balança. A linguagem que Paulo usa é essa: vivam de modo digno da vocação para que fostes chamados. Então, do lado da balança está a identidade de quem é filho de Deus. Do outro lado da balança, o nosso modo de viver tem que estar equiparado. É o que Paulo diz. Olha, o jeito de viver e como vocês têm que viver, quem vocês são e o jeito de viver tem que estar igual. Não dá para viver de um jeito melhor do que quem você te permite viver, e você não deve viver de um jeito inferior a quem você deve viver. Eu tô aqui igual um mongol fazendo a ilustração com a mão no vídeo, mas não tem vídeo, né? Mas imagina que eu tô o tempo todo fazendo o sinal da balança aqui, o Felipe e o Bruno me vendo fazer esse sinal de balança aqui. Mas acho que essa é a importância do comecinho do capítulo 4, né? Essa palavra, né, de modo digno, né? Essa palavra também, vocação, né? Vocação que foste chamados, a vocação que vocês receberam, né? Do próprio Deus. Essa palavra vocação, né? Que é o substantivo de klesis, que é derivado de kalel, né? Que é chamar. Parte também da palavra eclesia, né? Que é a palavra igreja, né? Então olha como que essas coisas elas estão interligadas, né? No grego, né? A palavra parakalel, chamar ao lado, né? E um verbo também pode ser traduzido para exortar, admoestar, consolar.
Então, Deus nos chamou para uma vida com uma vocação, né? Uma vocação de chamar para, de fazer parte, de se envolver com isso, de fazer parte, né? Hoje eu tenho falado muito aqui na igreja sobre essa ideia da igreja mesmo, né? Da importância de ser igreja. A gente está num mundo de pandemia, de relacionamentos virtuais, né? Forçados a isso ainda mais, o que não é ruim, tem muita coisa boa com isso, mas nós temos uma vocação de estar perto, uma vocação de chamar para o lado, né? Pode ser feito através de uma chamada de vídeo, pode ser feito dessa discussão que a gente está tendo aqui agora do livro de Efésios de uma forma virtual, né? Que vai chegar e ter o ouvido de uma rapaziada, mas nós temos essa vocação de falar dessas verdades de Deus, de falar de Deus, de chamar as pessoas para perto de Deus. A gente não pode deixar isso passar de maneira nenhuma, né? E precisamos fazer isso de uma forma verdadeira, né? Uma forma valiosa, de modo digno, né? Não de uma forma falsa, fingida, mentirosa, mas seja de uma forma verdadeira, na verdade, né? Verdadeiro não no sentido de falar o que vem na minha cabeça, mas de estar pautado na verdade, na palavra de Deus. Vocês comentaram, na hora que a gente estava se preparando, né? Na verdade faz tempo que a gente se preparou para esse podcast aqui, mas de uma questão dessa construção do 4, 5 e 6 como partindo do individual para o coletivo. Tô enganado? Vocês comentaram um negócio assim, né? Qual que é essa ideia aí? Porque eu acho que é importante para quem vai estudar o livro de Efésios ter essa, porque a gente vai lendo e fica focado muito assim, aqui tá dizendo para agora fazer isso, agora tá dizendo para fazer isso, e seria legal ter essa ideia, né? O que significa essa questão dessa construção do individual pro coletivo? Eu acho que Paulo é um camarada extremamente sistemático e organizado, né? Isso fica claro nas cartas dele, cartas oficiais, de comunicação oficial, estão muito bem elaboradas. A gente vê aí no capítulo 4, a gente vê essa ligação, né, da vocação com uma vida digna, e parece que Paulo ele começa também separando do indivíduo para o coletivo. No início do capítulo 4, ele começa a falar a respeito da vida de santidade, mas uma vida com itens mais individuais, né? Você não deve mentir, você não deve roubar, você não deve se entregar à imoralidade. Então ele descreve uma série de itens ali no capítulo 4 que parecem se referir mais à vida individual, enquanto no capítulo 5 parece que a preocupação dele é uma preocupação mais enquanto povo, enquanto sociedade ou enquanto coletivo, porque nós não estamos sozinhos no mundo, e como que essa vida em santidade ela iria refletir ali na sociedade, né? Então ele vai falar da relação de pais com filhos. Então ele já não está mais tão preocupado com o indivíduo em si, mas ele pega as categorizações. Então, olha, os filhos precisam respeitar os pais não devem irar aos filhos. A relação marido e esposa, né? Então a esposa deve ser submissa ao marido, enquanto o marido deve amar a esposa à semelhança de como Cristo amou a igreja, né? A relação de escravos e senhores. Então o senhor não deve maltratar o seu escravo, especialmente se ele for um irmão em Cristo, deve respeitá-lo. E o escravo também não deve tratar menos ou com menos temor o seu senhor, mesmo se ele for cristão. Então ele precisa ser submisso ao seu senhor. Então a gente vê essas relações mais coletivas já no capítulo 5. Show. Temos um parágrafo famoso, né, do capítulo 4 aí, que é o 4:22, no sentido quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, na justiça e retidão procedente da verdade, né? Aquela ideia de... gosto muito desse texto por causa da linguagem, né? Pô, Paulo é inteligente, mas esse que o Pitondo acabou de reforçar aí, como o Paulo é um estrategista, né, na hora de escrever e tal, ele fez isso aqui, por exemplo, que você se despojeis do velho homem, então tira a roupa velha, uma linguagem só de roupa, né? Você tira a roupa velha,
Aí você se renova, você compra a roupa nova, então você joga fora quem você era. Você compra em Cristo Jesus a sua roupa nova, né? Ele dando uma resumida, parece que na carta de Efésios. E daí você se revista do novo homem. Você tira a roupa velha, você compra a roupa nova em Cristo Jesus e você veste essa roupa nova, né? Joga para trás fora o seu passado. Ele fez novo. Agora em Jesus, você sabe quem você é. Capítulos 1, 2 e 3. E agora veste a roupa nova. Olha o capítulo 4, 5 e 6. Santidade. E ele já segue na lista, né? O Pitondo tá com aquela boquinha na câmera de quer falar, né? E ele já segue na lista, né? Então, deixa a mentira, falar a verdade, irai-vos, mas não pequeis, aquele que furtava não furta mais, trabalhe com as suas próprias mãos, que não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, não entristeçais o Espírito Santo, joga fora a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e ele vai jogando um monte de coisa que significa estar com essa roupa nova, né? Essa é a renovação da mente, né? Traz essa ideia aí de mudança de mente para poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu acredito que esse processo de substituição mesmo, né, de mudança daquilo que você tinha e agora você vai mudar para fazer. Por isso que isso gera crise, né, cara? Imagina a cidade de Éfeso, os caras com aquele comportamento, aquele estilo de vida, e agora os caras têm que mudar para ter uma vida de santidade no meio de uma cidade totalmente imoral. Cara, uma loucura, né, mano? Uma mudança, assim, cultural. Uma mudança cultural, cara. Eu acho que era muito pior do que é aqui hoje, nos nossos dias, né? Tem problemas imorais, muita imoralidade. Mas lá, cara, imagina um culto que era uma orgia. Isso é louco. Tem noção do que é isso, né? Então, o cara mudar essa cultura era algo muito forte, né? Era quase que tirar uma roupa. Cara, só um parênteses assim, né? Aconteceu na minha vida quando eu tomei uma decisão com Cristo e tal, né? Eu lembro que eu tinha várias roupas assim, cara. Falar isso talvez não tenha nada a ver aí, mas só pra... É uma coisa que eu vivi, né? Eu não faria isso de novo e nem falo pra ninguém fazer. Mas eu tinha várias roupas assim, que eu gastava muito dinheiro com roupa e tal. E aquelas roupas significavam um monte de coisa, né? Significavam conquistar, significavam beleza, e a beleza pode comprar coisas, e você pode conquistar pessoas e tal, e eu gastava muito dinheiro com isso, investia nisso, e quando eu encontrei Cristo, cara, uma coisa assim, que eu falei, nossa, eu preciso mudar isso, não preciso ficar me apegando mais à roupa e tal, e eu lembro, cara, que eu peguei minhas blusas lá, um monte de blusa cara, velho, e queimei tudo, mano, fiz uma fogueira na porta de casa e queimei tudo, mano. Hoje eu olho pra trás e falo, velho, aquelas roupas, mano, que eu queimei, tô precisando delas agora, mas assim, na época, mano, eu tinha 30, brincadeira, eu tinha 17, 18 anos naquela época. Cara, como que aquilo foi significante mesmo que você falou, cara, de ter que queimar, sabe, aquela roupa, aquela coisa assim que me marcava e, tipo, deixar aquele fogo ali, né, você bem pentecostal, né, aquele fogo purificador do Espírito Santo, tal, no meu coração, e eliminar o pecado da minha vida, e foi muito marcante isso na minha vida, eu acho que tem um pouco a ver com esse versículo aí também. Você que tá ouvindo o podcast, se quiser fazer o que o Mineiro fez, faça o seguinte, ao invés de botar fogo, dá pra alguém na rua, né? Pode não significar mais nada pra você, então dá no bazar da igreja pra levantar um dinheiro pra missões, entendeu? Isso não aí, precisa queimar, cara. não. Pode fazer a mesma coisa, só não precisa queimar. Não siga meu exemplo aí de queimar roupa, doa as roupas, tá? Acho que um outro destaque aí no capítulo 4, que eu acho que a gente também não pode perder a atenção, especialmente hoje em dia, né? É o início dele, que fala a respeito da unidade e no vínculo da paz. Eu brinco aí que você juntar judeu e gentil na igreja era brincadeira de criança. Eu quero ver você juntar hoje cristão de esquerda com cristão de direita, né? Os caras estão se degladiando dentro da igreja e a gente vê pastores. Então, assim, eu acho que é um desafio muito grande para nós hoje, em termos práticos, né? E é legal que a unidade, o vínculo da unidade, ele tá na parte prática da carta, né? Paulo não tá falando na teoria. A unidade da igreja ali, e ali naquela ocasião eram gentios e judeus. Paulo está falando assim, vocês são um único povo, vocês têm uma nova identidade, vocês precisam estar unidos
no vínculo da paz. Vocês têm um só Senhor, um só Espírito, e por aí vai. Então, galera, vamos pro capítulo 5, então. Lembrar que ele tá caminhando aquela construção do individual pro coletivo, né? E no 5 ele traz bem esse ambiente familiar, né? Traz o famoso versículo de casamento, né? Vamos pregar casamento, vamos falar que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, né? O que a gente pode aí destacar do capítulo 5 de Efésios, pessoal? Aqui eu acho Vá, Mineiro. Pode falar, Bruno. Pode falar, por favor, cara. Não, vai lá, Mineiro. Manda ver. Não, eu gosto de destacar aqui essa ideia de que a igreja, o mandato do amor aqui, né, no texto do 25, né, é que a gente tem uma ideia muito machista, às vezes, do amor, e de que as mulheres é que têm que amar os homens, né, fazer tudo pelo homem, e demonstra o amor levando suquinho de laranja no sofá, fazendo almoço todo dia e tal. E eu acho muito interessante aqui que o versículo 25 fala, né, maridos amem suas mulheres. Então, a ideia do amor aqui, ele ama a mulher, mas é a mulher que tem que fazer tudo pelo marido, é a mulher que tem que limpar a casa, é a mulher que tem que ter 4 funções na sociedade, né, enquanto o marido tem uma só. Sei lá, vamos entrar nessa discussão não, mas sempre me incomoda. Eu tenho escrito um pouquinho sobre isso no meu Instagram, e eu gosto de dividir em 2 grandes perspectivas, talvez, para ajudar no nosso... não ficar uma discussão tão polarizada, né? O homem, como o papel de ser o responsável. A responsabilidade recai sobre o homem, né? Se ele tem que apresentar a mulher sem ruga e sem mácula, fazer como Cristo amou a igreja, né? Então a responsabilidade do homem, inclusive eu gosto até de brincar, falo bastante para Andriele isso aqui, né? Toda vez que o Tiago peca, é culpa do Tiago. Todas as vezes que a Andriele peca, é culpa do Tiago da Andriele e do Tiago. Porque é minha responsabilidade. Então eu gosto de pensar muito no homem como essa responsabilidade. E na mulher, gosto muito de pensar, a pessoa fala, é submissão. E a gente entender que submissão é estarmos sob a mesma missão. Sem diferenciação nenhuma. Ninguém é mais importante. Ninguém tem a autoridade no sentido de imposição sobre o outro. É uma construção mútua de estarmos sob a mesma missão. E daí a mulher auxiliar essa missão que ambos estão juntos. Então eu gosto de pensar nessa realidade para desconstruir esse homem idiota, né, babaca, autoritário, e também desconstruir esse papel feminino no sentido de ela assumir a responsabilidade que Deus não deu e entender como privilégio de não ter a responsabilidade, né? Vamos voltar lá no Éden. O pecado entrou no mundo quando o homem comeu do fruto e não quando a mulher comeu do fruto. A responsabilidade de ter instruído a mulher a não fazer isso era do homem, né? Então, sei lá se... relação de interdependência, né? Uma relação de interdependência, não só dependência ou independência, né? Eu acho que tanto um quanto o outro acabam não sendo bons, mas eu acho bacana se a gente pensar nessas ordens lá no século I, né? Porque quando Paulo... E é difícil achar uma linha política em Paulo, né? Porque aqui, quando Paulo fala para a mulher ser submissa, cara, acho que as mulheres olharam assim, beleza, né? É o normal, né? Ninguém imagina algo diferente disso. Agora, Paulo foi extremamente revolucionário quando ele falou o seguinte: homens, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cara, eu tenho que morrer pela minha mulher? E isso o homem não estava acostumado a ouvir naquele tempo. Legal, talvez, tanto que das submissões que tem 2, 3 versículos, porque Paulo não tem nem que discutir. Ele falou, as mulheres entenderam e tal, tá tudo certo. Agora, quando ele fala do homem, você vê que ali são 6 ou 7 versículos explicando de onde tem que vir aí essa referência. A referência é quem? É Cristo. Cristo se entregou pela igreja. Então é o meu papel fazer um papel semelhante ao de Cristo em relação à minha esposa. Essa ideia de que os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos, né, cara? Que coisa revolucionária isso, né? O corpo de uma mulher nessa época, como o Pitts disse, né, cara? O que era o corpo de uma mulher? Era, né, acho que na maioria das casas, a mulher era
desprezo, cara. A mulher era objeto, né? Poderia ser ali escolhida, trocada, né, de qualquer forma. E sempre o homem sai ganhando. É um texto extremamente revolucionário para os padrões da época, né? Se assim vocês me permitem dizer. Show. O texto vai continuar ali, o capítulo 5, acho que todo mundo, nós três aqui, por já termos pregado Efésios, né? O portanto, vede prudentemente como andais, o não vos embriagueis com vinho, né? Essa questão do domínio do próprio corpo e tudo mais. Mas vamos caminhar, acho que são textos mais fáceis de serem entendidos. Vamos caminhar para o capítulo 6, para a gente encerrar. O capítulo 6, talvez o destaque seja a armadura de Deus, né? Assim, a gente vai ter que gravar um outro episódio se a gente falar de armadura por armadura, parte por parte e tudo mais. Se tivesse que fazer um englobado aí dessa parte, o que vocês diriam? Não, e Thiago, para cutucar mais ainda, né? A gente tem a parte da armadura, mas se você para pensar, além da armadura, você tem essa parte aí dos escravos, né? Sejam submissos, obedeçam seus senhores terrenos, né? Coisa polêmica também isso daí, de que, né, como a gente poderia lidar com isso, né, Bruno Pitondo? Agora eu que vou jogar, né, a pergunta, eu vou sair fora disso aí. Paulo ele foi progressista em relação às mulheres lá, falando para os homens morrer por elas, e agora ele foi conservador, falando, olha, escravo, não chuta o balde, respeita. Cara, eu acho que a gente pode entender da seguinte forma, né? E é difícil ler Paulo por isso, porque ao mesmo tempo que parece que ele é revolucionário e que ele quebra barreiras, ao mesmo tempo parece que ele fala assim, olha, o mundo é assim, ainda nesse mundo horrível, ou terrível que a gente vive com escravidão, né? E não se defende isso, biblicamente, né, o homem ele é criação de Deus e tudo mais e tem igual valor quando nasce, mas ele diz o seguinte, olha, ainda nesse sistema decaído e horrível, vocês precisam ser modelo e viver livres em Cristo Jesus, ainda que sejam escravos. Então eu acho que esse é um grande desafio para nós hoje também, né? A sociedade ela é horrível, mas não é todo o item, todo o tema que eu preciso ser revolucionário. Eu também posso simplesmente viver a semelhança de Cristo em um sistema caído e corrupto. Paulo nem autoriza e nem desautoriza. A intenção de Paulo nesse texto não era em si falar sobre escravidão. A intenção de Paulo era falar sobre a convivência uns aos outros. Então, numa sociedade que era correto se ter escravos, o que Paulo diz, ele não estava dizendo, eu acho muito legal ter escravos, então não, ele não diz, ele não fala sobre o que ele acha ou não, ele só diz o seguinte, numa sociedade que tem escravos, o escravo obedeça e seja submisso ao seu senhor. Ele não fez escravo nessa época era muito diferente dos escravos americanos ali, né? Escravo por dívida, né? Escravo por dívida. América do Norte, exatamente. Dívida, escravo de guerra também, né? Que voltavam ali os escravos estavam ali através das conquistas romanas, eles traziam escravos. Então, cara, mas me parece que Paulo está muito mais preocupado com a eternidade, entendeu? E ele é revolucionário nesse texto também, quando ele fala para os senhores dos escravos não maltratar os seus escravos. Isso. É um negócio muito legal, porque ele fala assim, mesmo você cristão que é senhor de escravo, a sua vida precisa refletir Cristo para os seus escravos também. Então, e em Cristo todos são iguais. Em Cristo, e aí voltamos para o capítulo 2, né? Não existe escravo, não existe livre. Então, assim, Paulo no capítulo 2 ele canta a bola, é todo mundo igual. Mas lá no capítulo 6 ele fala assim, se vocês estão nessa condição social, vocês precisam refletir Cristo dentro dessa condição. Se o cenário melhorou bastante, bacana. Ele já melhorou bastante aí. Palavras de Paulo, então. Versículo 10. Quanto ao mais, então, finalmente, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Pra gente fechar agora, aí. O mineiro vai começar a orar em língua aqui agora, velho. Considerações.
Considerações Começar a falar da finais. armadura de Deus, pentecostal aí, cara. Não, mineiro não fala línguas por causa do seguinte. Verdade, A carta que o mineiro mais gosta é 1 Coríntios. E já estudou tanto ela que ele já aprendeu como é que funciona. Então, Verdade, cara. mas vamos lá. Eu estudei tanto ela, eu parei de falar em línguas. Eu falava, depois eu estudei ela e parei. Olha só. Olha só, deixa eu falar com vocês o seguinte. Cara, esse negócio é louco, Bruno, porque assim, para pentecostalizar essa ideia da armadura, né, cara? De Deus, né? Falando, cara, vê essa armadura e vai pra batalha espiritual contra Satanás, seus anjos e tal, e tal, e tal, né? Mas a ideia aqui é muito mais um resumo de tudo que foi falado e de, cara, você quer lutar grande batalha, vista a armadura de Deus, a armadura espiritual de Deus e vá falar de forma doce, vai mudar o seu jeito de tratar o seu escravo, né? No caso da época de Paulo, vai colocar o padrão divino do seu casamento, essa é a batalha, né? Vai ter um ambiente de paz na sua casa, seus relacionamentos, pare de falar alto, comece a falar mais de forma branda. Então a batalha está nessas coisas, né? Batalha do relacionamento saudável, a batalha de santificação, a batalha de uma mudança, de que eu tenho um padrão agora, o padrão de Cristo. Então essa é a grande batalha que a gente deve lutar, né? Eu acho bem bacana dois itens aí, né? Voltando um pouquinho de questões introdutórias, né? A armadura de Deus só aparece em Efésios e era a cidade que era uma cidade mais sobrenaturalista, né? Então parece que essa era uma necessidade daqueles cristãos. Assim como o selo do Espírito também só aparece em Efésios, a terminologia selo do Espírito, porque era uma cidade portuária. Então, uma linguagem que as pessoas entendiam. Mas quando a gente pensa especificamente nessa parte de batalha espiritual, eu já vi gente que fala assim, cara, eu acordo de manhã e eu abro a Bíblia, eu oro para Deus me colocar cada peça da armadura do Espírito, né? Só falta fazer o sinal da cruz e trabalhar, né? Mas, cara, eu acho que nessa linha mesmo, o que a gente precisa entender, que tá coberto com a armadura do Espírito, é o quê? Capacete da salvação. Cara, eu tenho convicção da minha salvação. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, né? A fé, eu confio em Cristo, eu confio em Deus, né? Os pés que avançam para compartilhar o Evangelho, quando eu tenho oportunidade, eu falo do Evangelho, a couraça da justiça. Eu sou justo, eu sou honesto, e isso me protege também, entendeu? A espada do Espírito, eu conheço a Escritura e eu vou me defender com ela. Então não é uma reza, uma cartilha que eu vou ter que rezar e para eu estar protegido dos seres espirituais, não. A minha vida, e são temas que foram desenvolvidos em toda a carta, né? Parece que Paulo usa um artifício de resumir tudo e falar assim, olha, vivam dessa forma digna e batalhem a vida espiritual em uma sociedade caída, grande e rica que vocês vivem e que é sobrenaturalista, e vocês vão vencer. E aí depois ele até termina, eu acho até mais fantástico do que tudo da carta, é o final quando Paulo fala para que os efésios também intercedam por ele. É bacana perceber isso, Paulo preso, falando assim, ó, vocês que me conhecem, revistam-se da armadura de Deus, batalhem a batalha da fé e também intercedam por mim, para que eu tenha sabedoria no falar, para que eu não tenha medo, para que eu pregue o evangelho também na cadeia. Show, pessoal, vamos fechar? Show, cara, Galera, eu por mim tranquilo. Galera, obrigado por ouvir a gente. Bruno, obrigado. Felipe, obrigado. Valeu, tamo muito junto. Bom. Continue ouvindo a gente. Cada vez mais vão sair novos episódios, novos livros bíblicos. Se você tem dúvidas, comentários, vai lá na nossa página. Fala assim, eu queria perguntar pro Mineiro, queria perguntar pro Bruno, alguma coisa que você não entendeu aqui, ou pra mim, pode mandar lá, a gente conversa junto. E é isso aí, mais um Latizão. Valeu? Perfeito, valeu. Valeu!